Fala, povo doido! Thiago Melo aqui e sejam bem-vindos a mais um Novidades Antigas, o seu canal de entretenimento do YouTube. E hoje, desenho As Aventuras de Tintin. O desenho animado foi feito em parceria da França, Canadá e Bélgica. Estreou em 1991, teve 39 episódios, com 22 minutos de duração cada um, e foi dividido em 3 temporadas. Foi a mais conhecida adaptação dos livros do Tintin até o lançamento do filme As Aventuras de Tintin, lá em 2011. Aqui no Brasil, povo doido, Tintin foi exibido pela TV Cultura durante toda a década de 90 e parou de ser exibido lá em 2004. Também passou no canal Futura e no HBO Family, sempre com muitos pontos de audiência. Porque Tintin é sinônimo de sucesso. Eu sempre fui muito fã das Aventuras de Tintin, porque sempre foi um misto de mistério, aventura e espionagem em cada episódio. E eu sempre assisti. Vale a pena citar que eu assisti pela primeira vez quando eu tinha ali uns 5 anos, na época em que era exibido pela TV Cultura. Você lembra dessa época? Deixa pra gente aí nos comentários. Mas antes de começar, eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e, se possível, compartilhar esse vídeo aqui, porque você não sabe o quanto isso ajuda pra caramba o nosso trabalho. Aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais. E agora, Dedé, seu repórter da edição, solta a vinheta. Tintin é o personagem mais famoso do artista belga Georges Prosper Remy, mais conhecido como Hergé. As histórias das aventuras de Tintin sempre foram lançadas em jornais, revistas e livros por mais de 47 anos, feitas pelo próprio Hergé. Ou seja, de 1929 a 1976. É tempo, hein, papai? A primeira aventura do Tintin chama Tintin no País dos Sovietes, que, se vocês repararem aqui no cenário, tá ali, ó, no cantinho esquerdo. Eu devo confessar pra vocês que eu prefiro o Tintin no desenho do que nos quadrinhos. Mas e vocês? Qual é o seu favorito? Desenho ou quadrinho do Tintin? Deixa pra gente aí nos comentários. A série de televisão foi dirigida por Stéphane Bernasconi e produzida pela Ellipse Animation da França e pela Nelvana do Canadá, em nome da Hergé Foundation lá na Bélgica. E essa foi a primeira adaptação das histórias lá do Tintin criadas pelo Hergé em mais de 20 anos. Povo doido, na hora de produzir As Aventuras de Tintin, o desenho, toda a obra do Hergé foi cuidadosamente estudada. O que isso significa? Que tudo que estavam nos quadrinhos do Tintin foram transportados para o desenho animado. Então, assim, eles, em alguns momentos, eles até copiavam as tiras de jornal e passavam isso para o desenho. Tudo para que a obra ficasse completamente igual era lá nos jornais, só que agora nas telinhas da TV. Tem uma outra coisa. Apesar do desenho ser totalmente em 2D, em alguns episódios, como por exemplo no Rumo à Lua ou Explorando a Lua, o foguete que leva o Tintin e outros personagens até a Lua foi totalmente feito em 3D. Algo que era muito difícil e incomum lá em 1989, quando o desenho estava sendo produzido. Tintin tem personagens incríveis. Por exemplo, o protagonista, o próprio Tintin, ele é um repórter de um jornal, obviamente. Fala, não me diga! E assim, ele sempre acaba trombando com alguma encrenca ou algum perigo. Essa é uma característica dele. E é através daí que as histórias elas acontecem. Ele tem um cachorrinho chamado Milou. E aqui eu abro um parênteses. A minha cachorrinha fofa tem o nome de Milou por causa do Milou do Tintin. Você acha que eu sou fã? Pouco fã, né? Mais ou menos! Além do Tintin e do Milou, que são companheiros inseparáveis, a gente tem a dupla de policiais gêmeos chamados Dupont e Dupont. Eu gosto muito desses personagens, porque eles são detetives oficiais,
Mas eles são muito engraçados, por quê? Eles são muito burros, velho. Eu não sei qual é mais burro e qual é mais idiota, mas eles são muito bons, velho. Eu adoro os dois. E eles estão sempre ali junto com o Tintin, tentando resolver os mistérios antes do próprio Tintin, coisa que nunca acontece. Temos também o Capitão Haddock. O Capitão Haddock, ele tinha um navio e ele era alcoólatra no começo do desenho. O meu corpo é só álcool! Álcool! Estou bêbado! Só que graças ao Tintin e uma série de acontecimentos, ele consegue se livrar do vício, ele herda um tesouro de família e é ele que patrocina o Tintin nas aventuras dele ao redor do mundo. Eu sou rica! E assim, gente, o Capitão Haddock com certeza é o meu personagem favorito, porque ele é muito louco, engraçado e rabugento. E pra finalizar essa gangue, a gente tem o Professor Girassol, que ele é um senhor. Ele é um gênio, ele é muito inteligente, mas ele é completamente surdo. Então sempre que vai ter um diálogo com o Professor Girassol, ele nunca entende nada, faz tudo errado e acaba sempre se metendo em alguma encrenca. O elenco de dublagem de Tintin também é muito bom. Por exemplo, o Tintin foi dublado pelo Oberdan Jr., que é a voz do Hércules da Disney quando ele era jovem. Está tudo bem em controle? São os detetives do Pom e do Pom. Afrodite! Deusa do amor e da paixão, ouça o meu pedido! O Capitão Haddock, quem fazia a voz, quem fez a voz, foi o Isaac Bardavi, que tem a voz clássica do Wolverine, tanto no desenho dos X-Men de 92, quanto nos filmes do X-Men. Bom e velho Milu, não me importo em dividir o meu ar com você. É preciso ficar sozinho para entender um assunto como este. Isso requer bastante concentração. O Ciclope tem seus problemas, mas ele não cheira como um Morlock. E pra finalizar, o Professor Girassol tem a voz do Orlando Drummond, que dublava o Scooby-Doo. Da manhã, não da tarde, senhores. Pra onde ele foi? Pra onde ele foi? Scooby-Doo tem vídeo, hein? O Dedé Repórter da edição vai deixar o link aqui na descrição. Qual dos personagens era o seu favorito? Deixa pra gente aqui nos comentários. Bom, bora relembrar todos os 39 episódios das 3 temporadas das Aventuras de Tintin. Vamos lá, primeira temporada. O Caranguejo das Tenazes de Ouro, em 2 partes. O Segredo do Licorne, também em 2 partes. O Tesouro de Rakan o Terrível. Os Charutos do Faraó, em 2 partes. O Lotus Azul, em 2 partes. A Ilha Negra, em 2 partes. E o Caso Girassol, também em 2 partes. Na segunda temporada, nós temos a Estrela Misteriosa e os episódios O Ídolo Roubado, O Cetro de Otakar, Tintin no Tibete, Tintin e os Tímpanos, Tintin no País do Ouro Negro e Voo 714 para Sydney, todos tinham 2 partes cada um. Na terceira e última temporada, os episódios Perdido no Mar, As 7 Bolas de Cristal, O Templo do Sol, As Joias de Castafiore, Rumo à Lua, Explorando a Lua, todos eles com 2 partes cada um. E Tintin na América foi o último episódio do desenho. Bora para as curiosidades. Somente 3 histórias não fizeram parte dessas 3 temporadas das Aventuras de Tintin. Tintin no País dos Sovietes, Tintin no Congo, ambos aqui no cenário, em forma de gibi, e a Alpha Art. Só esses 3. Por quê? Não sei. Não sei. Ó, em quase todos os episódios, se não todos, a gente consegue ver um personagem narigudo e loiro como figurante no desenho As Aventuras de Tintin. Esse homem não é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Hergé. É o quê? Sendo homenageado num desenho de um personagem que ele mesmo criou. Povo doido, o episódio Tintin e os Tímpanos originalmente chama Tintin e os Pícaros. Só que aqui no Brasil a gente teve que mudar para Tímpanos porque nós brasileiros não temos a maturidade de ouvir e dizer a palavra pícaros sem dar aquela A história Tintin no Congo, que foi feita ali em forma de gibi e livro, é apontada até hoje como uma história racista, porque ele representa o povo africano, né? O Hergé representa o povo africano como um povo primitivo e infantil. E aí
anos depois de Tintin no Congo ter sido publicado, o Hergé mesmo admitiu que ele foi influenciado pela época em que ele vivia, que era uma época realmente de preconceito, de colonialismo, mas enfim, isso ficou marcado, infelizmente. O Milou, ele é da raça Fox Terrier, e uma coisa engraçada, ele deu o nome do cachorrinho de Milou porque Milou era o apelido de uma namorada, de uma ex-namorada do Hergé, e ele carinhosamente chamava a tchutchuca de Milou. O nome dela era Marie-Louise Van Cutsem. Oh, você viu que pronúncia? Uma coisa que eu não entendi é que a namorada era uma mulher, mas o Milou é macho. Então, enfim. Ó, o Dedé aqui falou um negócio que faz sentido. Ele não quis chamar a ex-namorada de cachorra, então transformou o Milou num macho. Esse Dedé, ele é o gênio da edição. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Uma ONG chamada PETA, ela já organizou um boicote ao Tintin. Por quê? Em várias histórias, principalmente nos jornais e nos livros, nos quadrinhos, o Tintin, ele gosta de caçar. E aí mostra ele caçando vários animais, como por exemplo jacaré, cervos, ursos. E em uma das histórias, ele chegou a caçar um macaco, tirar a pele do macaco para fazer roupa para ele. Então essa ONG aí, que provavelmente protege os animais, ficou meio bolada o Tintin. Dessa curiosidade eu gosto bastante. A dupla de policiais Dupont e Dupont, elas foram inspiradas no pai e no tio do Hergé, que eram gêmeos idênticos. Legal! Bem louco! Essa foto, que é a capa do jornal Le Mirror, de 2 de março de 1919, também serviu de base para montar o visual dos detetives. Esse personagem com o nome de Tintin não foi o primeiro personagem criado utilizando esse nome. Lá no século XIX, o cartunista Benjamin Rabier já havia criado um personagem infantil chamado Tintin Lutin, que inspiraria o Hergé décadas depois. Povo doido, o Tintin, ele nasceu de um outro personagem criado pelo Hergé. Lá no início da década de 20, o Hergé criou um escoteiro aventureiro chamado Totor. Esse escoteiro Totor viria a se transformar no Tintin anos depois. Apesar do Tintin ser repórter, essa é a profissão dele, raramente ele aparece escrevendo ou cobrindo alguma reportagem. Ele tá sempre aprontando das dele por aí. Como é que ganha vida esse rapaz? É sustentado pelo Haddock, Dedé. Só pode ser isso. É claro. O Tintin tinha amigo rico. A gente podia ter um amigo rico pra sustentar esse canal, hein, Dedé? O que você acha? Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. O Hergé foi bastante criticado porque ele continuou publicando o Tintin nos jornais durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Bélgica, país onde ele nasceu e morou, foi dominada pelos nazistas. Ou seja, ele continuou publicando o Tintin, mesmo todos os jornais sendo controlados e observados pelo nazismo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Em 1960, foi lançado Tintin e o Mistério do Tozão de Ouro, o primeiro de 3 filmes produzidos com atores reais. E o Tintin era representado pelo ator Jean-Pierre Talbot. A história Tintin no Tibete, de 1960, é a história favorita do Hergé. Qual é a sua favorita? Eu tenho várias favoritas, não sei dizer qual é, mas qual que é a sua? Deixa pra gente aí nos comentários. O Brasil conheceu o Tintin em 1980, quando a editora Record lançou os 9 volumes contendo todas as histórias do Tintin. As aventuras de Tintin, as histórias de Tintin, foram traduzidas para mais de 45 idiomas diferentes. Povo doido, nos países onde a língua mãe é o árabe, eles mudaram a forma como se escreve Tintin. Eles escrevem lá Tantan, T-A-N-T-A-M. Só que olha que coisa louca, a pronúncia de Tintin em belga é Tantan. Então o desenho deveria se chamar As Aventuras de Tantan. Só que no Brasil a gente aportuguesou o nome dele. Então ninguém fala Tantan, a gente fala Tintin.
que é como tá escrito. Então no original se escreve Tintim e se fala Tantan, mas no Brasil se escreve e se fala Tintim. Eu não entendi o que ele falou. Vocês podem me perguntar, Thiago, por que não existem novas aventuras do Tintim? E a resposta é muito simples. O autor Hergé deixou no testamento dele ordens expressas e claras que todo mundo estava proibido de escrever histórias novas para o personagem após a morte dele. É até por isso que o filme de 2011 ele é feito em cima de uma história que já existe, que são os 3 primeiros arcos de histórias da primeira temporada, né? O Caranguejo das Tenazes de Ouro, O Segredo do Licorne e O Tesouro de Racão o Terrível. Ou seja, o Steven Spielberg pegou essas 3 histórias que já existiam e montou o filme. O Hergé faleceu no dia 3 de março de 1983, aos 75 anos. Ele está enterrado no cemitério Hoek, em Bruxelas, na Bélgica. Ainda falando do filme do Steven Spielberg, o próprio declarou que ele fez o filme por ser muito fã do Tintim. E ele queria fazer uma obra, né, deixar a marca dele nas histórias, mesmo que já existentes, do personagem. Alguns jogos foram criados baseado nas aventuras de Tintim. Por exemplo, em 1996 foi lançado para o Super Nintendo Prisioneiros do Sol, que é um jogo, gente, difícil pra caramba de terminar. E em 2011 foi lançado um jogo para o PlayStation 3, baseado no filme do Steven Spielberg, que é bem mais fácil do que o jogo lá do Super Nintendo. Vocês podem ver, inclusive, que esse jogo tá aqui no nosso cenário. Porque eu sou fã do Tintim. Mas e aí, povo doido? Vocês assistiam TV Cultura? Vocês gostam das aventuras do Tintim? Tô falando do desenho, né? Você jogou os jogos baseado nas aventuras do Tintim? Deixa pra gente aí nos comentários. Povo doido, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quem aí já estudou inglês e não ficou satisfeito com o resultado final do curso? Ou então não tem paciência para fazer 2, 3, 4, 5 anos para tentar aprender um idioma? Seguinte, se vocês querem aprender inglês de forma objetiva e rápida, acessa quicklyinglês.com.br. O Dedé vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? O que é a Quickly? A Quickly é uma empresa que oferece treinamentos imersivos e rápidos do idioma da língua inglesa. Então, tá cansado de ser ludibriado pelas escolas comuns? Acesse esse site que eu acabei de falar pra vocês. Beleza? Povo doido, passo pra lembrar do nosso sorteio da fase clássica dos Cavaleiros do Zodíaco, 114 primeiros episódios com a dublagem lá da Manchete. Se você quer ganhar, esse canal aqui tem que chegar a 1000 inscritos. Esse é só o primeiro de vários sorteios que a gente quer fazer pra vocês. Mas precisa concluir esse aqui. Ajuda a gente. É isso aí, povo doido. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo sobre as aventuras de Tintim. E se você gostou, tá ligado? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube recomendar pra você os nossos próximos vídeos. Aproveita e comenta aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais quais temas vocês querem para os nossos próximos vídeos. Lembra que a sua participação é de extrema importância pro futuro e sucesso desse canal aqui. Beleza? Fui!